Nos 2 primeiros vídeos, a gente falou muito do que é o empoderamento, por que as mulheres estão se empoderando, mas o mais importante é agora, que é esse processo, é essa caminhada, como se dá esse empoderamento. O processo de empoderamento, ele vem acompanhado de uma fase de muitos questionamentos, né? Então você começa a se perguntar de algumas coisas que teoricamente você não estava acostumado a se perguntar, mas que esses questionamentos, essas dúvidas foram surgindo. E eu acredito que em todo o processo, toda mulher, o momento dá esse start desse pá, chegou o momento de começar a me questionar. Normalmente isso se dá num processo mais maduro, quando você vai adquirindo uma maturidade mesmo de vida, porque até então antes você realmente estava criando a sua história, ou que a sua história estava sendo criada e você foi seguindo aquilo. Mas chega um momento mais maduro de idade, que você precisa tomar algumas decisões, que você tem algumas responsabilidades, que sim, você se questiona mais, chegou a hora. Então tem esse start, tem esse momento. E quando eu falo de começar a responder algumas coisas, nem sempre eu estou falando de uma tomada de decisão de trabalho, algo importante. A gente está falando de coisas pequenas. E tem uma história, já faz alguns anos, que foi bem no meu processo de que eu comecei a me questionar já há algum tempo atrás, que um amigo meu de São Paulo, chefe de cozinha, estávamos numa roda de amigos e ele estava montando um restaurante e ele perguntou para todo mundo qual é a comida que você gostaria de comer caso fosse seu último dia na Terra, porque justamente ele estava montando e queria montar um cardápio muito incrível para as pessoas. Eu não sabia o que dizer e eu fiquei inconformada de eu não ter uma resposta. E quando eu falo disso, não é a intenção de também formar um personagem, alguém que você pergunta e tem resposta, não é isso. Mas no momento em que você se empodera, que você começa a se apropriar de si mesma, você tem que pelo menos saber quem você é, né? É esse começo. E aí eu fiquei super preocupada, eu não sabia dizer qual era a última comida que eu queria comer. E aí eu comecei um processo de questionamento próprio. O que eu gosto? Que cor eu gosto de usar, de vestir? Que roupa? Que cor tem que ter essa roupa? Eu gosto de morar onde eu moro, eu gosto de morar nessa cidade. Tem respostas que a gente vê que a gente não sabe, coisa básica. E tem perguntas que realmente você continua sem resposta. E isso tá tudo bem também. É a maturidade, é o processo, e a gente continua sem resposta. O nosso processo de evolução, o nosso processo de empoderamento. Mas nessa jornada, que é esse processo de autoquestionamento, que você faz perguntas básicas para si mesma, você já começa a se construir, você começa a se moldar. E aí você vai aos poucos sabendo quem você é. É importante você entender que um processo de empoderamento, ele é seu, né? Então assim, é seu, você não se preocupa com o outro e respeita o processo do outro. Porque chega um momento que a gente se questiona tanto, que a gente às vezes quer mudar tanto, a gente põe às vezes até culpa nas outras pessoas e a gente desrespeita isso. E não, você está construindo o seu processo, a pessoa tem o dela, tem a vida dela, então respeite o outro ser humano também. Nesse processo, por conta da ansiedade das mulheres, elas querem ter um prazo, elas querem ter uma meta para essa mudança, para as coisas acontecerem. E calma, isso não existe. Na verdade, a meta é cada dia ser um pouco melhor, é cada dia você estar se construindo, então não se preocupa com um prazo maior para você chegar naquele dia e falar, nossa, começou incrível, cheguei, me empoderei, estou maravilhosa. Calma, é uma construção. E não só isso, porque senão você pensa que então se empoderar é você ser inquebrável, não ter nunca mais uma insegurança. Não é isso, é uma construção diária, isso eu vou sempre repetir. Uma construção, uma reconstrução, um processo de empoderamento. Pode ser que você veja outras pessoas falando, nossa, como ela é dona de si, nossa, como ela é independente, como ela resolve as coisas por ela mesma. São indicativos, mas mesmo assim só a gente sabe aquilo que a gente passa. E você percebe que realmente você está no caminho porque você começa a influenciar outras pessoas. Isso é o mais incrível do processo de empoderamento. E sobre refletir isso em outras pessoas, a gente vai falar num próximo vídeo com um pouquinho mais de detalhe. Se preocupa com o hoje e não com o alvo do empoderamento, como você vai estar empoderado depois de um tempo, se esse dia vai chegar. Se preocupa realmente, cada dia, ser a sua melhor versão. Se inscreva no canal, ative as notificações e não se esqueça, a nossa força não é bruta, ela está sendo construída.